Olá, meus amores! Segundo dia, segunda lição do livro Um Curso em Milagres. Conta aí, como foi a percepção de ontem sobre a lição 1 de ontem? Conseguiram fazer? Pareceu muito estranho? Alguma resistência, né? Algum sentimento de resistência interno ao fazer o exercício? Bom, compartilhe, né, o que vocês sentiram com relação tanto à explicação quanto com o exercício. Eu quero muito saber e com certeza, né, o depoimento, o comentário de vocês também vai ajudar outras pessoas, vai incentivar outras pessoas também a fazer, né, o exercício ou buscar um pouco mais aí de conhecimento para começar a fazer o exercício. De uma forma ou de outra, é sempre muito importante o comentário de vocês. Então, desde já, gratidão. Então, vamos começar a segunda lição. Antes, eu vou ler um trechinho do livro e depois eu vou para a lição. Então, esse trechinho que eu vou ler está na página 90 e diz o seguinte: o que quer que seja que aceites em tua mente tem realidade para ti. E a tua aceitação que o faz real. Se entronizas o ego em tua mente, a tua permissão para que ele entre faz dele a tua realidade. Isso é assim porque a mente é capaz de criar a realidade ou fazer ilusões. Então, a mente é capaz de criar uma realidade ou criar ilusões. E a lição 2, né, que eu relacionei com esse trechinho da leitura, ela pede o seguinte: assim como ontem, a lição de ontem, essa lição também, ela pede a observação do nosso ambiente, do lugar onde nós estamos. E observar os objetos, aquilo que a gente consegue enxergar, né, com os nossos olhos, né, tudo aquilo que a gente consegue enxergar, a gente vai trabalhar também hoje nesse exercício. E o exercício diz o seguinte: em tudo tenho dado, vou repetir, eu tenho dado em tudo o que vejo neste lugar todo o significado que tem para mim. Essa é a frase da lição. Então, basicamente, eu vou tirar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, de preferência, o máximo que você conseguir ficar de manhã e também à noite. Eu vou usar a seguinte frase. Essa frase que eu li: eu tenho dado a tudo o que vejo neste lugar, que pode ser o quarto, pode ser a janela, pode ser a cozinha, aonde você estiver, eu tenho dado todo o significado que tem para mim. Para você utilizar essa frase no exercício, você pode dizer, eu vou falar como eu faço. Eu dei todo o significado que essa roupa tem para mim. Eu dei todo o significado que esse celular tem para mim. Eu dei todo o significado que aquele quadro na parede tem para mim. Eu dei todo o significado que aquele vaso de flores tem para mim. Eu dei todo o significado que essa pirâmide tem para mim. Então, esse é o exercício. E pegando essa pirâmide aqui para dar uma ilustração, bom, imagina que o nosso ego, de acordo com as nossas crenças, cria a percepção da realidade, ok? Então, a minha crença, o meu ego acredita que essa pirâmide aqui, e eu trouxe essa pirâmide aqui de uma viagem recente que eu fiz no Egito. Então, para mim, essa pirâmide, ela tem um significado positivo. Eu acredito que ela atrai energias, eu acredito que essa pedra é uma pedra que tem vibrações positivas. Então, essa é a minha crença sobre essa pirâmide. Eu dei este significado para esta pirâmide. Mas tem pessoas que não gostam de pirâmides,
que pode olhar isso daqui como algo negativo. Então, são dois significados totalmente diferentes para uma coisa só. E pode ter muitos outros significados. Isso demonstra que isso aqui na realidade não significa nada. Isso aqui é apenas uma ilusão. E cada um de nós, baseado nas nossas crenças, baseado na nossa cultura, baseado naquilo que a gente aprendeu, a gente dá o significado que quer. Não significa que é real. É o significado que eu quero dar, que eu acredito que seja o mais verdadeiro para minha condição mental. Então, o objetivo dessa lição de hoje é você compreender que toda a interpretação desta realidade, desta existência, planeta Terra, terceira dimensão, que você dá para as coisas, para as pessoas, tudo é apenas uma interpretação da sua personalidade ego. E se você fizer um exercício de olhar para as coisas com a parte espírito, com o espírito, né? E aí você pode pedir até uma orientação divina para olhar para isso a partir do espírito, você vai ver que você vai sentir uma resistência em criar uma interpretação para aquilo. E talvez você até nem consiga fazer ou dar uma interpretação para aquilo. Por quê? Porque você está condicionado a uma realidade que é controlada ou direcionada pela personalidade ego. Então, uma mesma coisa significa coisas diferentes, realidades diferentes, conceitos diferentes, significados diferentes para cada tipo de mente, de crença. E também, deixa eu ver aqui o que eu anotei. Quando a gente fala de valor, muitas vezes nós nos prendemos ao valor das coisas. E esse se prender aos valores das coisas, que é uma característica do nosso ego, e é uma característica porque nós criamos uma distorção para isso, nos coloca dentro da separação, dentro da posse e dentro do sofrimento. Toda vez que eu crio uma realidade para mim e essa realidade ela me condiciona, isso significa que de alguma forma eu vou ficar preso nessa condição. Toda vez que eu fico preso nessa condição, eu me distancio da realidade, da verdade. Então eu estou vendo tudo ao meu redor dentro de uma condição presa a uma crença, eu sou escravo daquela realidade. Quando eu percebo tudo ao meu redor e eu compreendo tudo sobre o olhar da neutralidade, sabendo que tudo aquilo é apenas uma interpretação da minha mente, e eu olho para aquilo sabendo que eu dou a interpretação que eu quero baseado no que eu acredito, eu posso me considerar livre se aquilo não me traz condicionamentos. Então eu preciso ser incondicional. Não pode haver condição nessa realidade para que eu me experiencie, para que eu viva. Se eu coloco uma condição e a condição é a crença, olha, isso significa isso. É uma crença, uma condição, eu também condiciono a minha experiência. E quando eu condiciono a minha experiência, quem que eu estou condicionando? O espírito, a liberdade do espírito. E aí, quando a gente traz isso para a nossa vida, quantos de nós estamos presos em crenças? Seja crença religiosa, seja uma crença familiar, uma crença que vem de geração em geração, que impede que eu tome decisões, que impede que eu faça escolhas. Porque assim como eu me prendo a objetos, a coisas, de acordo com a minha crença mental, assim também eu me prendo a condições que pode ser emocional, né? Uma condição emocional que faz com que eu repita aquela mesma situação, ciclo por ciclo,
de geração por geração, que também me mantém presa nessa realidade. Então, o objetivo dessa lição é para que eu olhe tudo e tudo no sentido do que é material e no sentido do que não é material, consciente, criando dentro da minha mente a consciência de que aquilo, a interpretação daquilo, eu dei, baseado numa crença que eu recebi, que eu acredito que é a verdade. Só que nada daquilo que eu interpreto como verdade, de fato, é a verdade. E aqui a gente está falando da verdade absoluta. A realidade, a consciência una. Estamos falando de unicidade. A única verdade que existe é a verdade que vem do espírito, da realidade do espírito. Então, essa dimensão é uma dimensão de experimentação. Eu não posso me apegar a ela. Eu preciso estar nela, experimentar, mas não me apegar. E aí eu me lembrei agora de uma frase que o Cristo fala, inclusive na Bíblia, que ele diz: viveis no mundo, mas não sejais do mundo. É mais ou menos assim que a frase diz. Ou esteja no mundo, mas não sejas do mundo. Ele quer dizer, participe dessa realidade, vivencie essa realidade. Ela é necessária para você, mas não seja dela. Esteja ciente de que tudo que você vivencia aqui é passageiro e é ilusório, porém necessário. Então, eu não me apego, eu estou vivendo a partir da neutralidade sem me apegar, consciente de que tudo o que eu acredito porque é um programa da minha mente, é um programa do meu ego. A nível do espírito, nada disso aqui significa absolutamente nada, é só um processo dentro do caminho de evolução, que passa e passa rápido. A nossa existência aqui, 100 anos, 80 anos, é muito rápida diante da verdade absoluta da eternidade. Então, que esse exercício, que você possa praticar esse exercício consciente de que tudo que você tem na sua vida hoje e tudo que você acredita na sua vida hoje é uma interpretação baseado nas crenças que você recebeu ou que você adquiriu. Recebeu da família ou adquiriu, né, durante a sua jornada de estudos, de envolvimento com culturas, com pessoas. Tudo é uma interpretação. E essa interpretação muda de ego para ego, pessoa a pessoa. Ou seja, não é a verdade. Não é a verdade absoluta. Gente, façam exercício. Um grande beijo e até amanhã. Beijos!